Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 16, a partir do versículo 1. Aleluias. Glórias ao teu nome. Só tu és digno, Senhor. 1 Samuel 16, a partir do 1. É um texto bem conhecido nosso, mas interessante, amados, que quando nós lemos a palavra do Senhor, ela se renova, ela é viva. Mesmo aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas que na sua casa tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. O Salmo está lá aberto, a folha está até amarelada. Mas se a pessoa ler todos os dias esse mesmo Salmo, eu não duvido que ela vá se converter, que ela vai crer, porque a palavra de Deus é viva e todos os dias que ela lê, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tenho certeza que ela vai aprender a descansar no Senhor. O problema é que as pessoas não leem, né? Só deixam ela aberta. Então, mas se aquele que deixa a Bíblia aberta, com aquela folha amarela, se ela todos os dias for lá e ler, o Senhor vai falar. E todos os dias Ele vai falar de maneira diferente, porque a palavra dele se renova a cada dia. Então aqui esse texto é muito conhecido, 1 Samuel 16. Eu amo pregar sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa que nos inspira. Samanta leu o Salmo 25. Em todo o Salmo há uma inspiração divina através da vida dos salmistas e principalmente através da vida do rei Davi. E através dessa palavra que não foi diferente, o Senhor falou comigo nessa palavra. E quando o pastor Alexandre me convidou, eu já de pronto aceitei, porque esse Deus já estava falando comigo através desse texto. Então diz assim, 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E os dir-lhe-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? Quando eles viram o profeta Samuel, eles ficaram logo, o que será que aconteceu? Samuel está aí. E aí eles perguntaram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E o pastor Alexandre falou aqui da pastora,
E aí eu lembrei logo do texto, né? Que o Senhor não vê como o homem vê, né? Porque o homem olha a aparência, mas o Senhor vê e conhece o coração. Então chamou de Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o caçula. Na minha tradução diz: ainda falta o menor. O Senhor e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aleluias. Aqui diz que a partir daquele dia, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluias. E aí, amados, o que nós podemos ver nesse texto? Que logo de cara, Davi foi rejeitado pelo seu pai. Davi ainda era muito moço. E a gente sabe que uma rejeição, a gente sabe assim o que causa uma rejeição de um pai. Principalmente quando é criança, quando é adolescente, até mesmo quando é jovem. A gente sabe, a gente vê casos e a gente muitas vezes aconselha pessoas. E a gente sabe como é forte o poder sobre uma pessoa que é rejeitada, como é difícil quando a pessoa é rejeitada pelo seu pai. Muitos acarretam e levam problemas pela vida inteira. Não conseguem se curar, não conseguem aceitar que foram rejeitadas. E logo de cara a gente vê isso, porque Jessé, de cara, já pegou logo os 3 mais valentes. Os 3 filhos mais velhos, aqueles que eram guerreiros, valentes na guerra. Aqueles que acompanhavam Saul nas batalhas. E aí eles foram colocados logo de cara, né? E aí Jessé com certeza pensou: é um desses 3. E aí foi fazendo por eliminação, né? E Deus foi falando poderosamente ao coração de Samuel: não é este, não é este. E o tempo todo eu creio que Deus foi falando: eu não vejo como o homem vê. Você pode estar vendo o exterior, mas eu estou vendo o interior. Eu sei muito bem quem eu chamei e quem será ungido nesse dia. E aí foi por eliminação. Ele tinha 8 filhos. 3 já de cara ele já colocou os valentes. E Samuel disse não. E aí ele foi colocando os outros, que os nomes não são nem citados na palavra. Foi colocando os outros filhos. E aí quando acabaram-se os 7, Samuel pergunta: não tem mais filho? Que coisa, eu vim aqui para ungir, né? Eu vim ungir um filho seu. E aí ele lembra: tem sim. O pequenininho,
o menorzinho, o caçula, que nunca foi para batalha nenhuma. Ah, de repente, né? Se fosse o dia de hoje, ele poderia falar. Eu fico imaginando, né? Será? Será que vai ser ele? Mas ele nunca foi para a guerra. Como assim? Vai ser ungido rei. E aí, Samuel diz: manda chamar. Eu creio que quando ele disse isso, porque ele disse assim: nós não vamos nos levantar, nós não vamos nos assentar, nós vamos ficar de pé, esperando, porque vocês vão lá, vão chamar o rei. Samuel teve certeza de que aquele menino, aquele moço que estava lá, seria o rei de Israel. Então ele disse: não vamos nos assentar, manda chamar. E aí foram chamar Davi, aquele menino rejeitado, aquele menino que aos nossos olhos era deficiente, mas não deficiente, um deficiente físico, um deficiente aos olhos, né, do pai, até dos irmãos. Ele era deficiente no sentido de não ter condições de ser um rei, de ir para uma guerra, de reinar Israel. Mas como eu disse no começo, o Deus suficiente não olha para a nossa deficiência. Segundo, há um texto que diz que Davi foi tirado detrás das malhadas. Quem pode ler para mim 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 8? É o texto que mostra claramente de onde Samuel foi tirado. Você pode ler para mim? 2 Samuel 7, 8. Agora, pois, assim dirá ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Aleluia. É a promessa de Deus para Davi. E Davi estava lá no pasto, cuidando de ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas, naquela época, tinham baixo custo. Eram aquelas ovelhas que ninguém queria. Davi não era nem pastor de ovelha branca. Apesar que hoje eu falei lá na sede que eu nunca vi ovelha malhada, né? Já vi branca, mas malhada eu nunca vi. Mas Davi, ele estava lá no pasto, cuidando de ovelhas malhadas. Como eu falei, tinha um valor baixo. E quem tinha ovelhas malhadas, as ovelhas malhadas eram colocadas na beirada das cercas, para que quando viesse um predador, eles pegassem primeiro as ovelhas malhadas. As malhadas protegiam as brancas. Era como se fosse hoje um cachorro vira-lata, que não tem pedigree, que pouca gente quer. Por exemplo, eu gosto muito de cachorro, e o irmão que está me filmando também. Né, irmão? Amém. E aí, se você pegar uma foto de um cachorro de raça de pedigree e postar que você está doando, gente, bomba de gente querendo cachorro. Agora vai postar um vira-latinha que você acha na rua. Outro dia eu postei, fiquei o dia inteiro assim, agoniada, querendo, precisava de alguém que era fêmea, eu tenho 2 machos, eu não conseguia. Alguém para adotar cachorro, eu não conseguia. Ai, irmãos, acho que eu não orei tanto na minha vida. Eu passei o dia inteiro orando. Eu dei banho na cachorrinha. E aí eu fiquei orando para não chover, porque eu tive que trancar a cachorrinha no meu corredor que não tem cobertura. Falei, Senhor, se chover, eu estou perdida. Não posso pular atrás, porque os cachorros maiores, se são machos, vão pegar a bichinha, né?
Mas glória a Deus que no final do dia Deus honrou a minha oração. E eu consegui, assim, com muito custo. Mas é difícil. Se você gostar de um cachorro, né, de raça, de pedigree, rapidinho você vai conseguir um dono. Então, naquela época, Davi estava ali nessa situação, no meio do pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E ovelhas malhadas. Não eram nem ovelhas com pedigree, né, vamos dizer assim. Mas foi lá que Deus o chamou, que Deus o tirou. Foi lá naquela situação, num lugar que de repente ninguém queria estar. Os seus irmãos, eu tenho certeza, amado, se Jessé pegasse aqueles 3, né, que os nomes são citados, os mais valentes, os seus filhos mais valentes, e dissesse agora vocês vão cuidar de ovelhas malhadas. Vocês já acham que ele iria querer? Que eles iriam querer? Porque muitas vezes nós queremos estar em posição de destaque, onde todos possam ver o que nós estamos fazendo para Deus. Muitas vezes nós não queremos estar lá no pasto cuidando de ovelhas malhadas. E isso, quando eu estava estudando, me fez lembrar algum tempo atrás que eu era de uma outra igreja e nós íamos fazer um evento numa escola, um evento grande. E aí, a diretora do colégio disse: olha, vocês precisam deixar pessoas responsáveis pelos banheiros para tomar conta, pessoas da igreja. Falou para a pastora: separa, deixa pessoas tomando conta, porque vai vir pessoas de tudo quanto é lugar, né? E para não acontecer nada de quebrar na escola do estado, né? E aí a pastora fez uma escala de algumas pessoas. E aí ela escolheu uma irmã. Ah, pra quê? Misericórdia. A irmã se sentiu humilhada. A irmã não quis esse ministério. Tanta coisa para eu fazer. Tanta coisa nesse evento. Eu poderia estar lá na recepção. Ou de repente no back. Eu sei que de repente não tem uma voz bonita, mas eu poderia estar no back. Eu poderia estar até na intercessão. Mas no banheiro, ah não, para mim é demais. E aí eu comecei a meditar, lembrei que a irmã não foi. E quando eu li o texto, esse texto de 2 Samuel 7:8, eu comecei a pensar: será que lá naquele banheiro não era o pasto? Será que não era naquele dia que Deus ia chamar aquela irmã? Quando ela estivesse lá, cuidando das ovelhas malhadas? Mas ela disse não. Mas Davi, nós sabemos que disse sim. Ele estava lá, num cargo, numa ocupação que ninguém queria. E foi lá que Deus chamou Davi. Que Deus não viu que ele era novo, ou que ele não era fortão, ele não tinha aquela presença. A Bíblia até diz que ele era bonito, né? De boa presença. Mas não era como os outros irmãos mais velhos, que já tinham experiência de guerra, porque eles andavam com Saul. Seria naquele banheiro. Sabe por quê, amados? Porque agora há pouco tempo a pessoa me ligou porque reclamando da igreja que ela está agora. Porque não é reconhecida pela liderança, porque não é honrada.
Será que se ela estivesse no pasto, cuidando das ovelhas, ela teria essa reclamação hoje? Muitas vezes nós temos a oportunidade de permanecermos no nosso lugar, no lugar que Deus nos colocou para que nós sejamos chamados por Ele. Davi não precisou sair dali, foram chamá-lo. E nós precisamos, queridos, confiar que a suficiência em Deus, que Deus é o Deus suficiente para nos chamar, nos capacitar, onde quer que nós estejamos. Que o que nós pegarmos para fazer, que nós possamos fazer realmente com amor, temor, tremor diante do Todo-Poderoso. Davi, mesmo já tendo sido ungido, ele continuou a servir a Saul. A Bíblia diz que ele ia e voltava. No 1 Samuel 17 diz que ele ia e voltava, se eu não me engano, no versículo 8, que ele ia e voltava a Jerusalém, ele ia lá e ele tocava, ele servia a Saul quando Saul estava atormentado. Davi teve motivos, Davi teve oportunidades de destronar Saul. Porque primeiro que ele já tinha sido ungido. E ele teve oportunidade porque Saul pisou na bola várias vezes depois da unção. Davi começou a guerrear. E tudo que Deus era com Davi, primeiro de cara já começou a matar o Golias. Depois desse episódio, ele começou a guerrear. E Saul, e todas as honras eram para Saul. Mas Davi, ele esperou no Senhor. Ele não precisou dizer para Saul: eu sou ungido, sai daí, que esse trono e essa coroa é minha. Ele não precisou. Assim como ele não precisou ir sair do pasto. Não, chegou o profeta Samuel na minha casa, eu não vou nem para o pasto. Qual é a reação que a gente tem, né? O pastor vai vir aqui ungir alguém na minha casa. Qual é a reação? Não vou nem sair de casa, vou esperar. Mas Davi foi cumprir aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Mesmo com toda deficiência, vamos dizer assim, de um moço, de um jovem, Davi foi cumprir aquilo com excelência. E ele continuou a servir a Saul durante algum tempo. Ele continuou a honrar, porque a coroa ainda estava na cabeça de Saul. E não era Davi que ia tirar. Muitas vezes, queridos, nós não conseguimos esperar. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa época de tudo muito rápido. Se você vai numa lanchonete, num restaurante, a comida demora, você já fica pensando assim: poxa, por que eu não fui no McDonald's? Por que eu não fui no drive lá e peguei meu lanche e fui para casa? Como está demorando? Porque nós queremos tudo para ontem. Mas não é assim que a palavra nos diz. Mesmo ele tendo sido ungido, houve um tempo que ele teve que esperar. E ele sabia das promessas de Deus. Ele sabia de tudo que Deus tinha para a vida dele. E hoje nós também sabemos. Porque nós já conhecemos esse Deus suficiente.
saem da igreja porque o seu pastor não curtiu o seu Facebook. Misericórdia. Tem irmãos que deve conhecer alguém, né? Mas não há. Postei um monte de coisa linda lá, o pastor nem curtiu. Curtiu da irmã, curtiu do irmão. Por que não curtiu o meu? E é assim que muitas vezes nós agimos com Deus. Eu vi aquele filme Quarto de Guerra. Quem viu o filme Quarto de Guerra? Maravilhoso. Quem não viu, vai logo assistir. Ou então, acho que não está mais em cartaz. Dá para ver pela internet. E aí, uma pessoa falou assim, eu só fiquei assim com uma coisa. Lá no filme, ela ora e Deus respondeu muito rápido. Deus respondeu na hora. Aí deu vontade de falar assim, é porque o filme só dura 1h30. Aí Deus tinha que responder rápido, você não ia saber o final. Né? Então vontade de falar assim, né? Mas, amados, Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele pode te responder agora, como ele pode falar para você, espera. E é esse espera que quer, porque ninguém quer ouvir. A gente quer que Deus faça como no filme. Mas quando a gente vê o texto, a gente sabe que não foi assim com Davi. Davi foi ungido e esperou no Senhor. Quando você está grávida, quem já ficou grávida? Com 7 meses, com 3 meses, com 4 meses, você pode dizer assim, não aguento mais essa barriga não, vou lá no médico para tirar logo esse neném. Não dá não consigo dormir de bruço, está me pesando. A gente faz isso? A gente espera os 9 meses. E se tiver um problema no meio do caminho, a gente ora para o neném continuar lá, né? Porque se a gente sabe que se nasce de 7 ou de 8, né, ou de 6 com menos, vai ter problema. Por quê? Porque não é o tempo de Deus. Todas as vezes que nós agimos assim, não é o tempo de Deus, vai ter problema. Vai ter problema lá na frente. É certo. Aí você vai falar, mas Deus, né? É misericordioso. Você tomou a decisão, querido. Você escolheu. Você decidiu não esperar no Senhor. De repente você até acredita que Deus responde rapidinho, né? Como no filme. E Ele responde mesmo. Tem orações que você ora, antes de você terminar, Deus já está com a resposta. Porque é da vontade dEle. Está no tempo dEle. Mas há orações que você ora 1 mês, 2, aí fica igual aquela areinha caindo, né? Grãozinho por grãozinho, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Deus ainda não respondeu. Deus está sempre falando para você, espera, mas não espere em qualquer lugar não, espera lá no pasto, detrás das malhadas, que eu vou te chamar. E vou te chamar pelo nome. Porque o Senhor nos chama pelo nome. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel 17. Quem pode abrir para mim? Samuel 17, quem achou pode ler. A partir do versículo 12, de 12 a 15. Davi era filho de Jessé, e o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, e já era idoso na época de Saul. Continua? Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul,
Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aleluia. Davi, ele poderia muito bem já ficar lá no palácio. Sou ungido mesmo. Fui chamado aqui para tocar. Vou ficar por aqui no bem bom. Que pasto o quê? Que ovelha o quê? Eu quero ficar aqui, comendo, né? Dos manjares do rei. Eu quero ficar aqui, próximo, perto de Saul, quando ele precisar, que eu toque, eu já estou aqui. Mas a missão de Davi era continuar servindo, porque através do pasto das malhadas, Deus ia moldando. O Deus suficiente ia tirando toda deficiência de Davi. Ele ia moldando, ele ia lapidando aquele que seria o rei de Israel e cujo propósito era excelente. Deus não tinha só um propósito na vida de Davi, Deus tinha um propósito excelente na vida de Davi. E na minha vida e na sua, queridos, não é diferente. Deus tem propósitos diferentes. Há pessoas, queridos, que fazem a obra de Deus, as coisas na casa de Deus com muita excelência. E é muito lindo de ver. Hoje no carro eu vim até comentando, a irmã Ludinha me deu uma carona e eu vim comentando que às vezes as pessoas acham que limpar a igreja não é ministério. Limpar a igreja é ministério. O ministério de excelência, amém, Selma? Selma, Edna, são mulheres que têm ministério de excelência. O ministério da Selma de limpar não é menor do que o de adorar. E aí eu vejo, eu até comentei com a Lurdinha, porque a Edna tem uma paixão. Ela limpa a igreja há muitos anos, não é, Selma? Mas ela limpa com excelência. Ela ama aquilo que ela faz. Às vezes ela é até chata. Porque assim, ela tem aquilo como, sabe? É excelente. É um ministério, ela não sabe fazer outra coisa na casa de Deus. E aí ela pegou esse ministério para fazer com excelência. Então tudo aquilo que Deus colocar na tua mão, faça com excelência. Não importa, queridos, se os homens não estão vendo. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai te chamar. Aonde você estiver, você não vai precisar sair do teu lugar. Ele vai chamar você para te colocar em lugares altos. Ele fez isso com Davi. Tirou aquele ruivinho, aquele moço bem novinho, que não tinha experiência, que não sabia nada da vida, acho que ele só conhecia ovelha. E começou a moldar ele de tal forma que Davi não foi para nenhuma orquestra aprender a tocar harpa. Davi não foi para nenhuma escola de música. Davi recebeu o dom e a capacitação direto do Espírito Santo. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque ele recebeu direto do Espírito Santo. Não que hoje nós não precisemos. Tá? Estou falando para ninguém, se alguém está querendo estudar, ir para o seminário, amém. Mas no caso de Davi, ele recebeu direto do Espírito e Deus começou a dar a ele condições dele reinar mais tarde. Porque Deus, ele poderia colocar Davi de cara lá? Poderia. Porque Deus é Deus, Deus é suficiente. Fala que o mundo está pela Deus é suficiente. Ele opera na nossa deficiência. Ele poderia operar na hora, como no filme, né? Mas Davi podia esperar mais do que 1h30. E aí ele começou a trabalhar na vida de Davi, para que ele reinasse com excelência, porque ele estava reinando o povo de Deus. Ele estava reinando o povo do Deus excelente.
do Deus suficiente. Então, não podia ser qualquer um. Tinha que andar segundo os propósitos, princípios do Senhor, da sua palavra. O mais importante que aparecer para os homens é aparecer para Deus primeiro. E foi isso que aconteceu. Deus viu Davi no secreto, no meio das malhadas. Como ele era ruivo, devia ser uma misturada, porque quem olhava assim não via ninguém. Porque ele era pequeno e era ruivo, no meio de ovelhas malhadas. Então foi só Deus para ver ele ali. De repente, se Samuel tivesse passado ali, por aquele pasto, ia ver só ovelhas malhadas, não teria visto Davi. Mas Deus viu ele primeiro. E é assim comigo e com você. Se nós estivermos no lugar que Deus quer que nós estejamos, nós vamos ser vistos por Ele, pelo Senhor primeiro. E aí depois, nós seremos honrados pelos homens também, porque a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Mas esse não era o propósito da vida. Davi só queria servir. Tinha um coração voltado para o Senhor, só queria servir. Tanto que Davi é mandado dar queijo, lanchinho. O pai de Jessé mandou ele lá dar lanchinho para os irmãos, e ele foi mal interpretado. Muitas vezes nós queremos servir ao Senhor, nós servimos ao Senhor e nós somos mal interpretados. Muitas pessoas olham e falam, já chegou aqui na igreja já servindo ao Senhor, está querendo aparecer. Foi mais ou menos isso que os irmãos pensaram de Davi. Mas Deus conhecia o coração. No 7 diz, não atentes. Deus fala bem claro para Samuel. Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Ele era grandão, né? Pessoa alta, grande, aparece mais, né? Eu sei que eu só tenho 1,5 metros. Então, eu sei que quem é alto, assim, a pessoa já chega chegando, né? Quem é grandão, assim, né? E aí, Samuel falou, não atentes para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus! Gente, glória a Deus, tão grande quando eu leio esse texto. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em nos até justificar com as pessoas, mas nós já fomos justificados por Cristo. O Senhor não vê como o homem vê. Ele não atenta para a aparência de como você está vestido, de como você se você é alto, se você é baixo, se você fala baixo, se você fala alto, se você fala com sotaque ou não. Deus olha o teu coração. Aleluia. Davi soube esperar o tempo certo. Mas na palavra nós vemos pessoas que não conseguiram esperar o tempo. E aí desandou o negócio. Uma delas é um casal assim maravilhoso da palavra, mas que num determinado momento deixou o homem entrar na frente, que foi Sara e Abraão. Quando Sara manda Abraão se deitar com Agar e ter um filho, achando que aquele filho ali era o filho da promessa. Está demorando demais, já estou velha, já não tenho mais o costume das mulheres, como poderei ter um filho? Então, Abraão, vamos fazer um negócio. Você se deita com a minha serva, e aí a gente vai ter o filho da promessa. Eu acho que é assim que Deus quer. Ela deve ter falado para Abraão. Eu acho que é assim, Abraão, que Deus fala.
falou. É que a gente não tinha entendido. Aí a gente ficou esperando esse tempão, viu? Não aconteceu nada, porque eu acho que foi assim. Ela não estava ligada com Deus. E aí, ela faz aquilo que vem no seu coração para fazer. Abraão obedece. Não sei como, né? Nesse ponto ele obedeceu, né? Porque o homem não obedecia a mulher, né? Naquela época. Mas nessa hora ele obedeceu, né? A CH devia ser bonitona. E aí, ela teve Ismael. E até hoje a gente tem problema. Por causa do bendito Ismael. Tem gente que falou que é por causa da Sara do Abraão. Mas não, gente. Não era para ver. Não era para ter Ismael. Era para esperar o Isaac. Quantos aqui querem esperar o Isaac? Quantos estão esperando há bastante tempo? Levante sua mão. Então essa palavra é para nós, amém? Porque eu também tenho umas coisas na minha vida que eu estou esperando há bastante tempo. Oh, glória! Mas eu sei que quando vier, vai vir com sabor de mel. Eu sei que muita gente não gosta do louvor, né? Por causa daquele pedacinho da vingança lá, né? Mas a vitória vem com sabor. Não vem sem sal, não vem sem açúcar, não vem sem tempero. Vem com sabor. A vitória do Senhor é doce quando a gente espera. Aleluia. Eu esperei 6 anos para casar com meu marido. E aí, quando ia fazer 6 anos, nós fomos, é porque a gente era bem novinho. Nós fomos, já estava tudo pronto. E aí o pastor falou assim, ó, vocês vão fazer um casamento civil com o religioso na igreja, religioso com efeito civil. Então, quando faltar 40 dias, vocês podem ir lá no cartório para dar entrada que dá tempo. Todos os casais estão fazendo isso. Fazem isso. Tudo bem, salão, festa, tudo preparado. 40 dias de casamento, depois de 6 anos, né? E aí nós fomos. Quando nós chegamos lá, enfrentamos uma fila com a minha mãe, meu pai já havia falecido, com os padrinhos, com os pais do meu marido. E aí quando nós chegamos diante do escrivão, ele olhou o documento e disse, quando ele olhou a minha certidão, ele disse, cadê o seu pai? Eu disse, meu pai morreu há alguns anos. Estou vendo aqui que você foi registrada só no nome do pai. Porque na época, meu pai era solteiro e a minha mãe tinha vindo de um segundo relacionamento. E naquela época não podia quem já era casado registrar filhos fora do casamento. Não é igual hoje, qualquer pessoa vai lá e registra, mesmo não morando junto, mesmo sendo casado. Porque se meu pai registrasse no nome da minha mãe, ele teria que registrar no nome do marido da minha mãe, porque legalmente a minha mãe ainda era casada. E aí ele disse, não, vou registrar, a filha é minha, vou registrar só no meu nome então, ela vai ter só pai. Você já viu isso? Porque geralmente é só a mãe, né, que registra. E aí o escrivão, não. Ele morreu. Você vai fazer 21 anos quando? Só em outubro. Era abril, era março, eu acho. Era março. Só em outubro. Ele falou, então você só casa em outubro. Em novembro, aliás. Porque eu ia dar entrada depois do dia do meu aniversário. Ele falou, você pode vir aqui dia 7. Meu aniversário é dia 6 de outubro, você pode vir dia 7. Aí aquele balde de água fria. E agora? O que fazer? Convite, festa, convidados. O que fazer? E aí eu disse para ele, eu tenho uma irmã, é meia-irmã, filha do meu pai, tem o mesmo sobrenome, e ela tem 50 anos. Eu ia fazer 21, a filha do primeiro casamento. Ela pode assinar, ela tem o meu sobrenome. Não, só se o seu pai tivesse passado a tutela em vida para ela. E aí eu falei, mas a minha mãe está viva. Se a minha mãe está aqui, ela é minha mãe. Se eu for na maternidade pegar os papéis, isso você vai ter que levar para a vara de família, vai demorar mais de um
eu tive que voltar para trás, desmarcar tudo e esperar. Até exame pré-nupcial, a gente estava tomando anticoncepcional, tudo pronto. E a gente teve que esperar mais um tempo. Aí eu fui no pastor, eu nem contei, eu fui no pastor. O Senhor conhece a gente desde pequeno. Casa a gente com religioso, não precisa falar com ninguém não. Quando eu fizer 21, a gente vai lá casar direitinho. Mas aí o Senhor casa a gente na igreja, porque como que a gente vai fazer? E agora? Eu vou desmarcar tudo aí. Pastor Batista? Não. Pode ir lá. Organiza a sua agenda e vai desmarcar. E aí eu tive que esperar e esperar no Senhor. Não me arrependo de ter esperado no Senhor. Amém? Porque eu poderia, amados, sair da minha posição e falar, tá tudo pronto mesmo, vamos morar junto. As coisas já estão até lá na casa. A gente tentou. Ninguém pode falar que a gente não tentou fazer o negócio direitinho. Mas a gente esperou. Foi bênção. Eu vi aquele pastor bigodão, aquele pastor, sabe, cajadão, derramar lágrimas quando me viu entrar na igreja. E o Senhor tem nos honrado todos os dias, há 22 anos, amém? Mas tem coisas que ainda estou esperando no Senhor há bastante tempo. Conversão de algumas pessoas da minha família, tenho orado há muitos anos, que eu creio que o Senhor vai conceder o desejo do meu coração. E do seu também, mas permaneça. Permaneça lá, detrás das malhadas, naquele lugar que muitas vezes você olha e fala, não, Deus, não é possível. Ninguém está me vendo. Deus está vendo aqueles grandes pregadores, aquelas pessoas que estão em evidência fazendo a obra. Que é por isso que eles estão em evidência fazendo a obra. Então Deus está vendo, mas eu não sei muitas vezes cantar, não sei pregar, mas quando o Senhor chama, Ele te capacita a fazer, porque Ele é o Senhor da obra. E mais do que ninguém, Ele quer que você seja bem sucedido, assim como Davi foi. Amém? Amém. Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi se derramava. A gente vê isso nos Salmos, a gente vê isso na palavra. E o Senhor, Ele via o coração de Davi. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer, se você está atrás das malhadas, espera que o Senhor vai mandar pessoas te chamar. Você não precisa correr atrás da tua bênção, da tua unção. O Senhor vai te chamar. A unção vai até você. A bênção vai até você, queridos. A bênção vai até você. Vocês ouviram isso? A bênção vai até você. Você não vai precisar sair da posição que Deus tem te colocado até aqui. Porque se você está atrás dos malhados, você está fazendo a vontade de Deus, você está no lugar que Deus quer, Deus vai te chamar. Glória a Deus, eu creio. Amém? E vai ser testemunho para que muitos venham conhecer esse Deus suficiente, que opera em nós, que opera na nossa deficiência, assim como Ele operou várias vezes na vida de Davi, porque Davi não era perfeito. A gente espera que esses homens de Deus sejam perfeitos, mas Davi não era perfeito. Mas ele conhecia muito bem o Deus que ele servia, e ele sabia muito bem quem ele era em Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. E assim
responde rápido, Ele também pede que você espere. E assim como eu sei que tem pessoas aqui, né, que até já levantaram as mãos, que estão esperando uma bênção há muito tempo. E eu queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos. E eu gostaria de pedir ao pastor Alexandre e ao pastor Carinês para ungir essas pessoas que estão esperando há muito tempo. Se você não está esperando há muito tempo, vem também. Se você está esperando, vem. Para Deus te sustentar, para você continuar esperando. Esperando no Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.